Esse slide aqui ele traz justamente essa questão das rotas. Veio no segundo vídeo porque cortou. Então este era o acesso, só que ele estava bloqueado pelos turcos e otomanos, né, os povos de origem árabe. Então a Europa ficou sem acesso a essa região. Lembrando que essa região mais ao norte, o clima e outros fatores não facilitavam esse tipo de deslocamento, além de ser longe, longínquo demais. Então, é, então como é que eles poderiam conseguir novas rotas, né? Portugal, devido a fatores que favoreceram a Portugal desbravar primeiramente a navegação. Primeiramente, Portugal foi o primeiro estado moderno centralizado na formação dos reinos, né? Formação do reino de Avis. Isso facilitou também uma parceria entre a burguesia e a monarquia, né? Portugal, primeiramente, ela explorou, certo, com alguns navegantes, Bartolomeu Dias, que navegou por cabotagem pela África, olha só, certo? Esse contorno que o Bartolomeu Dias fez não foi o primeiro, houve navegantes que foram chegando a regiões anteriores, só que o Bartolomeu Dias foi até o chamado Cabo das Tormentas, né? Que é o ponto estreito, extremo da África. Bartolomeu Dias ele navegava próximo ao litoral porque ele tinha medo do desconhecido que havia no mar. Havia receio do que eles poderiam encontrar no mar, certo? Então, também anterior a isso, o Pedro de Covilha ele havia feito a rota das navegações pelo Mediterrâneo, atravessando pelo Mar Arábico e chegando à Etiópia. Só que esse foi o primeiro, um dos primeiros a chegar na Índia, foi o primeiro na verdade. Mas só que esse tipo de rota ela era muito perigosa porque às vezes a pirataria árabe, então não era seguro fazer essa rota. Então eles começaram a deduzir que deveriam se desbravar para conhecer o continente africano cada vez mais, né? Não tinha esse nome ainda, né? Mas eles procuraram desbravar e ao que eles iam desbravando, eles iam tendo contato com povos, certo? E percebiam que esses povos também possuíam riquezas. Por exemplo, Pedro Corvilha, ele foi um dos primeiros a chegar no reino de Preste João. Esse reino aqui, tem uma curiosidade sobre ele, gerava uma lenda sobre o reino de Preste João, que ele fazia parte de um dos três reis magos, certo? Era o reino de um dos três reis magos. E o que é curioso é porque nessa região já havia uma religião com uma mentalidade parecida com o cristianismo europeu. Só que não era do catolicismo, né? Era um cristianismo influenciado pode ter sido influenciado pela diáspora judaica que teve no século VII, né? E pelos contatos quando os povos judeus se espalharam lá na expulsão dos romanos no século VII. Então, eles sabiam que havia um reino cristão aqui, certo? E aí é interessante que as navegações também têm um lado mítico, a questão de procurar o Jardim do Éden, né? De encontrar o Jardim do Éden. Então não era unicamente as especiarias, era justamente também a questão da religião, né? No caso, nesse contexto aqui, a gente já está vendo inícios, né? Indícios do que viria a acontecer com Martinho Lutero um pouquinho depois, né? Chamado da Reforma Protestante, né? É nesse período que a igreja já vinha sofrendo questionamentos, a igreja católica já vinha sofrendo questionamentos a respeito de algumas coisas, esse período é chamado de pré-reformistas, né? Então, deixa eu ver se eu termino aqui. Protestante, show. Então, voltando, eu risquei tudo, continuando, né? E qual era a solução, né? A solução era navegar o Atlântico, mas existiam outros perigos a serem enfrentados. Olha que interessante, os perigos do imaginário. A gente trabalhou isso em aula, né? Olha só o ano dessa gravura, 1558, já 58 anos depois do Brasil ser descoberto, havia medo dos dragões do mar,
e dos monstros que haviam no mar, certo? Sim, ainda acreditava-se mesmo depois de Galileu Galilei que a Terra era plana e que havia o abismo, certo? E que esses oceanos eram povoados por monstros, né? Tem um relato do Eduardo Bueno, né? Do Eduardo Bueno, que ele, jornalista historiador, que ele fala que o próprio Cabral descreveu sereias ao vir ao Brasil, certo? Então, aqui seria a Terra plana, certo? O que eles chamariam, o que eles chamam de dom, certo? E o Sol, e aqui seria o chamado Grande Abismo, certo? Fernando Pessoa chamou de Bojador, né? Como uma leitura à região do Bojador na África e uma crítica a um lugar distante, certo? E aí, por exemplo, eles se baseiam em algumas passagens da Bíblia que tentam justificar isso. Lembrando que tudo é uma questão de contextualização, né? Somente a criação desses períodos aqui, dessas narrativas aqui bíblicas. Está aqui o professor Marcos Valério, só para dar um crédito a ele do material dele, certo? Sem falar que haviam também perigos reais, né? A questão do mar, a questão da alimentação, da doença, aí o escorbuto, a conservação de água, tudo isso eram perigos que eles deveriam enfrentar, certo? Então, e será que valia a pena navegar tanto, né, e sofrer tantos riscos, principalmente dos monstros que estavam no imaginário deles, para alcançar as Índias e aí conseguir grandes vultos de riqueza? Galera, valia muito a pena, né? O Boris Fausto fala que a cifra de porcentagem de lucro das navegações chega a 6.000%. Particularmente matematicamente eu sei que é uma coisa bem expressiva. Tanto que era algo que custasse, sei lá, 6 centavos e valeria R$ 60, né? 6.000%, 60 centavos, 1.600 reais por aí. Quem é bom de matemática, as aulas da turma me corrijam, certo? E era comum também eles não reformarem os navios quando voltavam, eles destruírem os navios e construírem outros, pelos lucros que eles tinham. Só que essas viagens tinham muitas dificuldades, né? Muitos desafios, morria muita gente. O próprio Vasco da Gama perdeu muita gente na navegação quando ele chegou na modernidade, chegou nas Índias, contornando a África. Ele chegou com um terço de sua população, das pessoas que saíram de Portugal, certo? Essa atividade aqui eu peço que vocês façam, certo? E que a gente possa trabalhar até segunda-feira, vai ajudar na nossa orientação. Eu vou disponibilizar esse material para vocês no Class, certo? Então, dê uma olhada aí, pausa o vídeo, anota essa atividade, responde e vamos embora. Porque Portugal foi o primeiro a alcançar as navegações? Primeiro, Portugal tinha uma ótima localização geográfica, ótima não, péssima. Portugal não tinha uma agricultura muito expressiva, né? E sua pequena faixa de terra só era possível plantar vinícolas e plantação de olharia, que no caso é de azeite, né? Só que a alta burguesia de Portugal estava disposta a se aliar ao rei, porque o custo era muito alto, era algo muito perigoso e era algo obscuro, né? Alguns historiadores trabalham que a ideia é equivalente ao homem hoje chegar à Lua ou chegar a Marte. É um custo muito absurdo para uma coisa que a gente não tem muita ideia do que se encontrar lá, né? Então, só que havia também a tecnologia náutica da época, que era a escola de navegação, a escola de Sagres. Galera, não era uma escola, era um clube, era um grupo de navegantes que se encontravam frequentemente para discutir sobre navegações, trocar cartas náuticas, né? E aí, a partir do contato com os árabes e com os chineses, começou a entrar na Europa os famosos equipamentos, ferramentas de navegação, né? A bússola, o astrolábio, os mapas, certo? Sem falar na criação
top de linha, que era a caravela, muito cara, gente. Vocês não têm noção como era cara. Tanto que o rei tinha que ter a colaboração dos, da burguesia, que também estava interessada em ter grandes lucros, certo? Continuando. Ah, e quais eram os objetivos da expansão marítima? Né? Principalmente encontrar minas de ouro e prata. Lembre-se que eles tinham também o interesse em expandir o catolicismo, por isso que era comum em algumas missões de navegações vir juntos jesuítas e padres, ou padres jesuítas, né? E, por exemplo, aqui é a primeira missa, que é um quadro que foi desenhado bem depois, não lembro bem se foi o Pedro Américo que desenhou esse quadro, mas ele falou sobre como foi a primeira missa quando os portugueses descobriram o Brasil. E a gente faz uma pergunta para vocês: houve descobrimento, houve invasão, houve achamento? O que seria, né? Será que eles já haviam encontrado essa região que a gente chama de Brasil? Certo? Continuando. Aqui está, por exemplo, os anos que eles foram navegando e descobrindo novas terras. Olha só quanto tempo levou, né? Mais de 100 anos de navegação. Então isso propiciou e facilitou muito com que os portugueses conseguissem terem grandes importâncias, importância a respeito da navegação. A navegação de Pedro Álvares Cabral não foi a primeira, não é? E também o próprio Pedro Álvares Cabral não era muito famoso. Ele era jovem, tinha apenas 33 anos, ele era nobre, nunca tinha feito uma grande navegação. E hoje se pergunta muito se de fato não já haviam se encontrado o Brasil, se já havia o Brasil, mas como era uma terra muito distante, né? E não era muito claro as riquezas que se encontravam aqui, não havia tanto interesse em se encontrar o Brasil. Na verdade, há relatos de um continente, né, de uma Ilha Brasil. Quem sabe numa próxima aula eu gravando eu faço sobre esse lugar longínquo, obscuro, distante, né? Mas sim, há narrativas que remetem ao século XIV, do século XIII, século XIV, carta de um lugar do que seria, que a gente compreende hoje como Brasil. Então, vamos lá, continuando, né? E aí veio a questão do marco do Vasco da Gama, ele que é um dos primeiros depois do Covilha, ele é o primeiro a chegar nas Índias, né? E lá estabeleceu o vice-reino da Índia, certo? Outros povos também importantes são os espanhóis, que concorriam com os portugueses, né? Principalmente na navegação de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à região do que seria as Antilhas. Hoje a gente não sabe muito bem, embora esse lado dia que seja em Cuba, não sabe muito bem, sabe que foi a região do Caribe. Mas por que a América tem o nome de América e não de Colômbia? Eis a questão. Essa é a primeira viagem do Colombo e aqui é a viagem do Fernão Magalhães. Na verdade, Colombo acreditava que era possível dar uma volta na Terra em linha reta e por características climáticas, né? Ele percebeu que chegaria no que seria a região da Ásia e da China. Ele esperava que com isso eles pudessem otimizar o tempo e ter um contato com a China e com a Índia mais rápido. Só que no meio do caminho eles bateram num pequeno porção de terra, né, nas Antilhas, e depois haveria um lugarzinho chamado continente americano, né? Então, aqui está a história do Colombo, em como ele saiu com as 3 caravelas, né? Santa Maria, Pita e Inha, né? E aí depois vocês vão dar uma olhada, certo? Sobre essa questão. Tem um filme muito bom, certo? Então, embora Colombo tenha chegado à região da América, certo? Patrocinado pelo rei de Castela da Espanha, certo? Ele sim acreditava que a Terra era redonda. Tem até alguns relatos, né, mitológicos que diz que ele botou um ovo em pé, porque ele acreditava sim na questão
da linha do Equador, né, do meridiano do Equador, da linha do Equador, perdão, né? Ele que atribuiu o nome dos índios, né, dos nativos americanos a índios, remetendo às Índias. Então, ele é que vai chamar os índios da América de remetendo às Índias, né, aonde o Covid já havia chegado, certo? Gente, era uma viagem bem obscura, atravessar o Oceano Atlântico. Era algo muito difícil, né? Os navegantes que chegaram até a Índia foram poucos, na verdade até então só havia sido um, antes de Colombo. Depois é que vem o Vasco da Gama, ele chega lá. Então, na verdade tudo era um grande desafio, certo? Olha só, a questão das Índias, né? Só que ele deu esse nome aos povos do que seriam os povos da América. Esse slide aqui, essa imagem aqui é um pouco incoerente, porque creio que sejam os astecas, só que ele não chegou no México, certo? Onde hoje estão os astecas. Ele chegou numa região chamada Antilhas, certo? Que é difícil estipular para vocês aonde fica Antilhas, mas hoje fala-se de Haiti ou Cuba, certo? Vamos lá. Américo Vespúcio, né? É ele que dá o nome de América. Na verdade, é o nome dele que é usado. Foi usado a primeira vez esse nome, esse termo América no século XVI. Não me lembro bem o historiador que usou em remessão a Américo Vespúcio, porque de fato ele foi o único navegante naquele contexto que contornou a América. Ele fez todo o contorno da América, não é? O que até então Colombo não havia encontrado, certo? Então, por isso que se dá o nome de Américo Vespúcio, em homenagem a ele, nós chamamos de América, né? Por ele ter feito essa contornação. O Brasil foi descoberto em 1500. Bom, isso aí é o incógnita, né? Não se sabe muito bem. Sabe que Pedro Álvares Cabral era um navegador novo, inexperiente, né? E que se arriscou numa missão, né? Que a narrativa tradicional vai dizer que ele, devido a uma tormenta, se perdeu, né, de outros barcos, até um barco afundou, até uma caravela afundou, mas ele encontra a terra, primeiro que ele chama de Terra de Santa Cruz, e depois que ele vai ser chamado de Brasil, certo? Só que, como a narrativa do professor aqui fala, hoje sabemos que foi proposital. Gente, aqui é de suma importância, desculpa o vídeo ter passado os 15 minutos, o Tratado de Tordesilhas, certo? Porque o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha, né? Tendo em vista que havia a Inglaterra, havia a França, havia os holandeses. Por que Portugal e Espanha? O mundo havia sido dividido. Primeiramente porque eram as populações, os povos que foram primeiros desbravadores do oceano, e segundo, porque eles estavam com a estreita relação com o rei, perdão, com o Papa. Tanto que na primeira vez que Colombo chega nas Antilhas, olha aqui, né, uma carta enviada da Espanha para Roma, e o Papa envia uma carta de volta criando a bula intercoetera, que essa bula intercoetera ela faz a primeira separação, né, da linha de Tordesilhas. Não se chamava de Tordesilhas, Tratado de Tordesilhas, chamava-se bula intercoetera, essa linha vermelha que eu estou escrevendo. Só que Portugal questiona a questão da Tratado de Tordesilhas. Aí isso é uma das grandes confianças que acredito que o Brasil, que os portugueses já conheciam o que viria a ser o Brasil. Onde está de rosto esse mapa são descobertas portuguesas, certo? E onde está de laranja são descobertas espanholas, certo? Continuando. E os outros países, como ficam? Né? Eles não aceitaram, né? Os ingleses invadiram a América, principalmente a América do Norte. Os franceses invadiram o Brasil com pirataria em 1620 e 30, perdão. Os holandeses tomaram conta de Pernambuco, certo? E aí a questão da invasão da América vai ficar para um outro episódio. Eu espero que vocês possam anotar suas dúvidas, tirar, que a gente possa estudar tudo
em outro momento, né? Então, assista o vídeo, faz a anotação e leva para a sala. Fica com Deus, né? Eu consegui trabalhar quase todo o assunto. E aí eu peço que vocês produzam uma atividade, um textinho sobre o que vocês acharam da videoaula e a questão do Brasil. Foi feito com coração, foi feito com carinho. Valeu, galera. Falou. Eu sou tímido com áudio. Valeu.